Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Daniel Ribeiro, professor do Colégio Esplanada e moderador aqui do canal Sinta-se em Casa. Essa aula vai para os meus alunos do 9º ano do Colégio Esplanada, tá? Essa aula está contemplando os módulos 6 e 7 do nosso livro, beleza? A gente vai tratar de artigo de opinião, como está aqui no título. Artigo de opinião, texto do domínio argumentativo, aquele que visa levar ao convencimento. É um texto do domínio argumentativo, assim como a dissertação argumentativa. O grande lance que a gente tem que observar é a linguagem do artigo de opinião é um pouco diferente da linguagem do texto dissertativo argumentativo. O artigo de opinião é um texto autoral, por isso você faz uso da primeira pessoa aqui no artigo de opinião. Já na dissertação argumentativa, o uso da primeira pessoa é proibido. Antes da gente falar de texto de artigo de opinião, a gente tem que falar sobre a mídia e o poder de influenciar a massa. Por quê? Porque os artigos de opinião, eles são textos que são jornalísticos, eles são textos utilizados pela mídia, tá? E quando a gente fala de influenciar a massa, a gente fala de influência, nós não estamos falando de manipulação, tá? A gente está falando de formação de opinião. Essa formação de opinião sua vai depender de quê? Vai depender da postura que você se coloca de frente dessa notícia. Ou vai ser uma postura passiva ou uma postura crítica. Na postura passiva você vai aceitar tudo que foi escrito, tudo que foi falado, sem procurar outras informações. Na postura crítica você vai procurar outras informações e vai formar a sua opinião a partir de um todo, tá? Um dos elementos utilizados para formar a sua opinião são os infográficos. Esses infográficos, eles são ferramentas informativas que usam de fotografias, desenhos, diagramas, tabelas e um textozinho sintético, beleza? Esse infográfico é de suma importância para que você possa entender algumas coisas. Por exemplo, já que a gente está nessa situação aí da pandemia do coronavírus, nós vemos que muitas pessoas, como o Átila e a Marino, por exemplo, usam de infográficos, usam de gráficos para poder mostrar para a gente a real situação em que nós estamos, beleza? Tá. Agora vamos falar sobre o gênero artigo de opinião, basicamente. O artigo de opinião é um gênero textual de caráter majoritariamente argumentativo, como eu falei para vocês, no qual o emissor defende um ponto de vista que a gente vai chamar de tese. Defende um ponto de vista sobre determinado assunto ou fato de interesse do público-alvo, beleza? Então existe um assunto qualquer e o articulista, aquele que escreve o artigo de opinião, ele vai defender o ponto de vista dele sobre aquele assunto, beleza? Vamos às características desse gênero. Quanto ao articulista, o emissor do artigo tem por objetivo expressar a sua opinião, a opinião dele, não é isso? A tese dele, bacana. A postura geralmente é polêmica. Como é uma postura própria dele, uma tese dele, uma opinião dele, isso geralmente soa polêmico. Por quê? Porque o cara defende um ponto de vista particular que pode não ser o seu, pode não ser o de outras pessoas, tá bom? O cara que escreve, né, o articulista, pode ser um jornalista ou pode ser uma pessoa especializada em determinado assunto. Por exemplo, vou fazer um artigo de opinião falando sobre a autonomia dada pelos pais aos jovens, né, às crianças, aos adolescentes. Eu posso usar quem? Um psicólogo para falar sobre isso. Ou pode ser o próprio jornalista que fez uma pesquisa bacana dentro dos campos da psicologia e tudo mais, para poder redigir esse artigo, tá bom? Agora, quanto à estrutura desse texto, ele precisa ter um título que vai ser uma síntese sugestiva do texto. Ele precisa contextualizar, ele precisa situar o leitor no texto. Ele precisa apresentar a tese, ele precisa trazer uma argumentação, lógico, se o texto é argumentativo, o cara precisa comprovar essa tese, precisa comprovar essa opinião dele por meio de alguns métodos e estratégias. Essas estratégias argumentativas aqui
você também pode chamar de recursos argumentativos. O que acontece? Você pode usar exemplos, você pode usar dado estatístico, o argumento de autoridade por meio de citação. Você pode usar o raciocínio lógico. Você pode, dentro desses exemplos aqui, trazer exemplos hipotéticos. Você pode fazer diversas situações, diversos usos de recursos argumentativos para poder provar o seu ponto de vista como articulista, beleza? E esse texto também precisa ter uma conclusão, que vai ser o desfecho do seu texto. Bacana. Agora falando sobre a linguagem, tá? A linguagem do artigo de opinião, ela vai ser escrita basicamente na primeira pessoa, tá? Já que é um texto autoral, você tem que expressar o seu ponto de vista. Texto autoral que expressa o seu ponto de vista, você vai fazer uso de pronomes e verbos na primeira pessoa. Além disso, essa marca de pessoalidade você vai encontrar em adjetivos que demonstrem as emoções do articulista frente àquele problema, frente àquela situação que ele está tratando, tá bom? Quanto à linguagem figurada ou conotativa, você pode fazer uso de diversas figuras de linguagem, né? Metáfora, ironia, eufemismo e aí vai para frente. Várias figuras de linguagem podem ser utilizadas aí. Linguagem formal e informal. Depende, cara, depende do público-alvo, depende para quem você está escrevendo, tá? Mas você pode fazer uso dessas modalidades aí. Agora vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo de artigo de opinião. Cada indivíduo é responsável por sua conduta. Tá aqui o título sugestivo. Tá aqui o título. Aqui está o autor, né? Cacildo Souza. Cacildo Souza é o nosso autor. Beleza. Atribuir à sociedade como um todo a culpa por certos comportamentos errôneos não parece, em minha maneira de pensar, uma atitude sensata. Aqui você já vê a questão da pessoalidade. Pessoalidade. Já que é um texto autoral, ele fez uso da primeira pessoa. Colocou aqui um pronome na primeira pessoa para marcar a autoria desse texto. Costumamos, olha aqui no verbo, costumamos ouvir por aí coisas do tipo: o Brasil não tem mais jeito, o povo brasileiro é corrupto por natureza, todas as pessoas são egoístas e frases afins. Aqui ele está contextualizando. Deixa eu voltar. Contextualizando o texto, trazendo o leitor para a ideia que ele quer trabalhar. Essa é uma visão já cristalizada de pensamento de boa parte do nosso povo. Quando ele diz que não parece uma maneira sensata de pensar, ele está falando, ele já está colocando o ponto de vista dele, ele está colocando a tese dele aqui, tá bom? Aqui ele tem a tese. Bacana. Esse aqui foi a introdução do texto. Vamos para o desenvolvimento. Entretanto, se há equívocos, se existem erros, se modos ilícitos são verificados, eles sempre terão partido de um indivíduo. Mesmo que depois essas práticas se propaguem, somente serão contaminados por elas aqueles que assim o desejarem. Beleza, colocou aqui, né, no tópico frasal o que vai ser tratado. Ele deu uma explicaçãozinha e agora ele vem para a exemplificação. Uma corporação que, por exemplo, está sob investigação criminal em decorrência da ação de alguns de seus componentes, não estará necessariamente corrompida em sua totalidade. Aliás, a meu juízo, isso é quase impossível de acontecer. Colocou o tópico frasal, explicou, deu exemplo, então ele fez aqui um parágrafo padrão perfeito de texto argumentativo. É preciso compreender que nem todo mundo se deixa influenciar por ações fraudulentas. De repente, o que alguém acha interessante
pode ser considerado totalmente inviável por outra pessoa, e não acredito que seja justo um ser humano ser responsabilizado apenas por fazer parte de um grupo contaminado, mesmo sem ele, o cidadão, ter exercido qualquer coisa que comprometa a sua idoneidade moral. Aqui, ó, um exemplo claro de sentido conotativo, né? Um grupo contaminado. Aqui ele não está falando de contaminação por doença, não, e sim por uma questão moral, uma questão de julgamento, de ética, né? Agora vamos prosseguir, tá? Aqui foram os 2 parágrafos de desenvolvimento, e agora aqui nós temos o parágrafo de conclusão. Todos sabemos que um indivíduo é constituído suficientemente para pagar por suas falcatruas. Por isso não concordo que haja julgamento geral. É preciso que saibamos separar o bom do ruim, o honesto do corrupto, o bom caráter do mau caráter, o dissimulado do verdadeiro. Todos têm consciência de que seja certo ou errado, e devem carregar sozinhos o fardo de terem sido desleais, incorretos e vulgares, sem manchar a imagem daqueles que, por vias do destino, constituem certas facções que não apresentam totalitariamente uma conduta legal. Então, você percebe que o cara deu um fechamento para esse texto, ele fez um desfecho para aquilo que ele estava escrevendo. O ponto de vista dele sempre foi que, vamos lá, que dizer que todas as pessoas que compõem uma sociedade ou uma, sei lá, como ele deu o exemplo aqui, uma instituição corrupta, todos serão corruptos. Esse é o pensamento dele. Ele disse que cada indivíduo é responsável por sua conduta. Foi essa a ideia que ele trouxe já no início do título, e foi essa a ideia que ele trabalhou ao longo do texto. E com isso ele fecha aqui. Ele fecha no texto, no desfecho, na conclusão, trazendo justamente essa ideia que foi trabalhada ao longo do texto. Esse texto é um artigo de opinião, por quê? Primeiro, é um texto argumentativo. Ele coloca um ponto de vista e ele defende esse ponto de vista. Outra coisa, por que é um artigo de opinião? Porque é um texto com marca de pessoalidade. O cara se coloca no texto o tempo inteiro. Ele está falando da opinião dele, ele não está falando da opinião geral. Tranquilo? Então, isso daqui é o que nós temos como exemplo de texto de artigo de opinião. Tranquilo? Esse artigo de opinião ele pode ser maior, ele pode ter mais parágrafos de desenvolvimento, tá? Mas sempre lembrando, é um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão, mas nesse caso do artigo de opinião ele pode ter mais do que 2 parágrafos de desenvolvimento. Tranquilo? Então espero ter ajudado vocês aí com algumas ideias. Se você ainda tiver dúvidas sobre o assunto, você pode escrever aqui nos comentários, ou se você é meu aluno lá do Colégio Esplanada, nós podemos conversar lá por meio da plataforma do Plural Maestro. Tranquilo? Então, fiquem com Deus, até a próxima.